Eu fiquei com vocês, meninos, se alguém aqui, né, estava com a gente do semestre passado para cá, eu e o Eduardo, a gente fez uma inversão das frentes. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar com vocês a frente um do material. E essa frente um é a frente que consta a parte de microbiologia, de programa de saúde e a parte de fisiologia humana também, tá? Então, houve essa inversão a respeito dos temas que eu tinha trabalhado com os temas que o Eduardo havia trabalhado. Os slides, né, para quem perguntou aqui, a Ana Vitória perguntou se eu vou disponibilizar. Sim, ao final da aula, eu vou organizar para mandar para vocês 2 arquivos. Um arquivo que é os slides que eu vou usar com vocês nessa aula e o da aula que vem, na verdade, 3 arquivos. E eu vou disponibilizar para vocês também, meninos, um arquivo que tem uma tabela resumo com as principais viroses, bacterioses, protozooses e verminoses, com os principais tópicos que você precisa saber, que é aquele esquema de o agente causador, qual que são os principais sintomas, né, como é que é a profilaxia a respeito disso. Eu vou colocar esse arquivo também, vou enviar para gerar, né, para vocês aí depois, mais um material de estudo, tranquilo? Bom, nosso tema de hoje, então, meninos, vamos conversar um pouquinho a respeito das principais verminoses que afetam a população mundial, em especial aqui no Brasil, né? E quando a gente fala a respeito dessas verminoses, você precisa lembrar que o termo verme é um termo que ele se refere a um conjunto de organismos que tem um formato corporal que a gente chama de vermiforme. Daí nós temos 3 caras que podem ser classificados como vermes. Quem são eles? Nós temos a presença de plateumintos, nós temos a presença de nemateumintos e alguns livros consideram mais de um grupo como sendo verme também. Você lembra quem que é o terceiro grupo de vermes? A gente tem os anelídeos, tá? Então, para alguns livros aí, os anelídeos também entram a respeito disso. Só que esses anelídeos, eles até podem causar algum tipo de parasitose no nosso organismo. Só que quando essa parasitose acontece, é um ectoparasitismo. Você lembra dessa diferença que existe entre endoparasita e ectoparasita? Endoparasitas são os parasitas que afetam a parte interna do nosso corpo. Já no caso de um ectoparasita, esse cara ele vai infectar a parte mais externa. E aí, consegue lembrar de algum tipo de anelídeo que tenha uma capacidade de interação por ectoparasitismo com o nosso organismo? Tem um exemplo clássico, né? O mais famosão que a gente tem aí. A gente tem a presença da sanguessuga. Isso aí, a sanguessuga, ela faz esse ectoparasitismo, e pode se alimentar, então, do nosso sangue e, eventualmente, até fazer transmissão de algumas doenças, mas isso não é muito usual de acontecer, tranquilo? Quando a gente fala, então, a respeito dessas parasitoses, vamos se destacar, meninos, a parte de plateumintos e nemateumintos. Nesse slide, eu fiz uma separação com vocês a respeito dessas doenças causadas por plateumintos e depois as doenças causadas por nemateumintos. Só que presta atenção nisso aqui. Boa parte das questões, inclusive você já deve ter visto isso no seu material, eles misturam as doenças dentro das parasitoses, né? Dentro dessa parte de verminose. Então, é raro, muitas vezes, você encontrar uma questão que seja puramente sobre um único tipo de verme ou de agente parasítico, né? A gente tem, na verdade, muitos itens que vão misturar vários desses casos. Então, eu vou focar com vocês em cima daqueles que mais caem, e eu vou fazer uma pincelada em alguns outros desses vermes aqui, né? Que eventualmente podem aparecer em algumas das provas, como a UNIRV da vida aí. E aí a gente tem a primeira das verminoses, meninos, é a esquistossomose. A esquistossomose é causada por um verme chamado Schistossoma mansoni. Esse é um vermezinho que vai parasitar o interior dos nossos vasos sanguíneos, aqui, ó, lá no sistema que comunica o seu intestino com o fígado. Você lembra como é que chama esse sistema? Sistema porta-hepático. Ele vai fazer a retirada desses nutrientes de dentro do seu intestino e levar esses nutrientes para dentro do seu fígado. Para quê? Para fazer a metabolização, para armazenar alguns dos componentes que foram absorvidos e evitar que isso tenha, né, uma liberação direta para a corrente sanguínea em grande quantidade. E esse cara, justamente por ter grande quantidade de nutrientes no sistema porta-hepático, ele vai absorver os nutrientes ali. E aí a gente tem esses vermes, né, vivendo aqui dentro, de maneira que esse verme maior que você está vendo aqui, ó, esse, na verdade, é o macho, tá? Tá invertido esses negocinhos aqui. O macho é esse mais largo, com esse canal, chamado canal ginecóforo. E isso que você está vendo, mais delgadinho aqui dentro, essa é a fêmea. Esses caras adultos, né, vão viver dentro do sistema porta-hepático e eles vão interagir, né, vão reproduzir aqui dentro. E depois eles descem por meio desse sistema e acontece a deposição dos ovos aqui dentro. Normalmente um parasita, ele vai fazer a produção de uma quantidade muito grande de ovos. Isso tem uma relação direta com a forma como ele tem que infectar o outro organismo. Como esses parasitas, boa parte deles liberam os ovos no ambiente, faz sentido produzir uma grande quantidade. Inclusive, em ecologia, a gente tem nomes para essas curvas, né? A gente chama essas espécies de espécies castrategistas, que são aquelas que fazem a produção de uma quantidade absurda de descendentes, porque a quantidade de filhotes que consegue sobreviver e passar até a vida adulta é muito pequena. Você já reparou isso? Os indivíduos que produzem filhotes e têm cuidado com esses filhotes, normalmente produzem uma quantidade muito menor desses filhotes, porque a chance de sobrevivência é alta. E esse cuidado parental maximiza a chance de sobrevivência do bebê, mas ao mesmo tempo ele gera um gasto energético bem grande para os pais. Se não houver gasto energético, a chance de sobrevivência do bebê é baixa, e aí se produz uma grande quantidade de filhotes para pelo menos alguns deles
conseguirem chegar até a vida adulta. Quando esse homem doente, então, defecar num local inadequado, os ovos aqui presentes nas fezes irão eclodir da origem uma larva chamada de miracídio. Esse miracídio é a primeira fase larval que esse carinha tem. Logo da sequência, o que vai acontecer com o miracídio? Ele vai penetrar em um caramujo presente aqui, né, de um gênero chamado Bionfalaria. Depois que esse caramujo foi infectado aqui, né, pelo miracídio, no interior dele vai acontecer o processo de reprodução e produção de uma nova larva, a chamada cercária. Aumenta-se a quantidade de indivíduos por meio de um processo de reprodução que, nesse caso, é assexuado. Você está vendo que a gente está falando de um ciclo que envolve dois organismos? Esses ciclos que envolvem dois carinhas, dois hospedeiros, a gente tem um nominho para ele. Você lembra como é que chama esses ciclos? Heteroxênico. Heteroxênico, ou digenético, é um ciclo que envolve mais de um hospedeiro para aquele organismo. E aí a gente tem, nesses hospedeiros, uma classificação. Hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Qual é a diferença que a gente vai ver a respeito disso aqui, meninos? O hospedeiro definitivo é aquele aonde o verme ou o agente parasítico se reproduz de maneira o quê? Para eu considerar um indivíduo como sendo o hospedeiro definitivo, nele a reprodução tem que ser sexuada. Perfeito. Tá? Já no indivíduo que é o hospedeiro intermediário, o processo de reprodução ele tem que acontecer de forma o quê? Assexuada. Você está vendo que aqui eu tenho macho e fêmea, inclusive, o que é isso que você está vendo? Está vendo o sesco, né? Está vendo essa, entre esses dois carinhos aí. Se existe essa relação, né? Se existe um processo de reprodução sexuada dentro do nosso organismo, pensa que beleza, está funcionando como motel para esses vermes aí. Dentro do seu corpo está acontecendo a relação deles. Logo, você é o hospedeiro o quê? Definitivo. Já aqui dentro desse caramujo, a reprodução está acontecendo de maneira assexuada. E, portanto, as larvas, elas, nas cercárias, né, que foram produzidas aqui, no caramujo, o caramujo ele é o hospedeiro intermediário. Tá? Eles ficam, Isabela, tá? Eles ficam separados ao longo do momento em que eles estão atuando, fazendo suas atividades normais, né, de alimentação, de crescimento, e durante o processo de reprodução, aí eles se encontram dessa forma como você está vendo, e a fêmea entra nesse canal, que é o canal ginecóforo. Beleza? A larva secária, vocês estão juntos por conta de seu momento em que essa reprodução está acontecendo. A larva cercária, ela vai gerar uma penetração pela pele. E essa penetração é uma penetração ativa. O que significa esse termo, quando a gente fala de penetração ativa? É porque o cara, ele, por meios próprios, promove esse processo de infecção, de penetração. A penetração ativa que esse cara promove na nossa pele, ela gera uma coceira. E aí existem várias questões que às vezes vão falar, né, a respeito da chamada lagoa de coceira. Ou então, tem questões que falam a respeito de um negócio que é assim, nadou, coçou, pegou. E aí, por que disso? Porque se a coceira acontece, é sinal de que houve uma inflamação pelo fato de que o agente está entrando na sua pele. E isso promove, né, esse quadro inflamatório, essa coceira, essa urticária, mostrando que o verme está penetrando. Diferente do que acontece, a gente vai conversar mais bem sobre isso em aulas futuras, diferente do que acontece com alguns protozoários, né, como no caso, por exemplo, da doença de Chagas, em que a coceira ajuda na infecção. Você lembra disso? Lá na parasitose, pela doença de Chagas, quando o indivíduo ele faz esse processo, né, essa coceira, ele traz as fezes para dentro do local da ferida. E aí esse cara, ele infecta. Aqui a coceira não vai ajudar no processo de penetração. Na verdade, a coceira é porque o verme já penetrou. Ana perguntou aqui, qual é a diferença de hospedeiro definitivo e intermediário? O tipo de reprodução. Reprodução sexuada torna o ser aonde essa reprodução está acontecendo, ele o hospedeiro definitivo. Reprodução assexuada. O ser aonde essa reprodução está acontecendo, ele é o hospedeiro intermediário, tá? Então, humanos, nesse ciclo aqui, eles são hospedeiro o quê? Definitivo. O caramujo, o Bionfalaria, ele é o hospedeiro intermediário. Beleza? Dúvidas? Depois que esse cara ele entrar na corrente sanguínea, ele vai sobreviver, né, às condições aqui de passagem até a região dos vasos do mesentério, né, e lá dentro eles vão sobreviver, vão crescer e alcançar a vida adulta, fazendo o processo de reprodução, e a gente fecha o ciclo desses organismos. Tranquilo? Bom, deixa eu te mostrar algumas fotinhas a respeito desses caras, né?
Essa aqui é a cercária. Esse é o caramujo, que é responsável por garantir esse processo de infecção, tá? Esse é o caramujo do gênero Biunfalaria. E quando a gente faz a análise sobre o principal sintoma que essa doença provoca, é isso aqui, ó. O sistema porta-hepático é o sistema que retira nutrientes de dentro do intestino e manda esses nutrientes para dentro do fígado daquele indivíduo. Quando os nutrientes acabam sendo absorvidos por esse verme, em especial há uma redução da quantidade de proteínas na corrente sanguínea. Isso gera um problema. Existem pressões que garantem a saída do sangue de dentro dos vasos sanguíneos para os tecidos. Eu preciso que isso ocorra porque a nutrição depende dessa perfusão. Só que eu preciso depois que esses componentes eles retornem para dentro dos seus vasos sanguíneos. E aí, cara, a gente tem um dos motivos pelo qual o sangue retorna é a quantidade de proteínas no sangue, tá? Isso, sistema porta-hepático, tá? Quando a gente tem esse retorno para dentro da corrente sanguínea garantido pelas proteínas plasmáticas, se o verme está diminuindo a quantidade de proteínas, eu diminuo a pressão de retorno. E aí o que acontece? A gente tem esse aumento, né, da quantidade de líquido que fica retido dentro da barriga do indivíduo afetado. E aqui a gente consegue ver, né, o aspecto da ascite, esse inchaço que acontece dentro do abdômen desse bebê, né, desse indivíduo aqui, nesse caso não do bebê, mas dessa criança aqui presente, tá? Aqui no corte a gente consegue ver o caramujo, e lá dentro, ó as cercárias, aqui durante o processo de reprodução. Essa é uma doença, cara, que pelas fotos você já consegue ver o tipo de local onde você tem esse risco aumentado de infecção. E aí, quais são os principais locais onde você tem esses casos? A gente tem países pobres, regiões pobres, tá? E aí a falta de higiene, a falta de saneamento, acaba sendo a principal forma que a gente tem de contaminação. E, portanto, o saneamento básico é a principal profilaxia. E este é um outro termo que você vai escutar muito em parasitose. Então, ó, a gente tem alguns termos importantes que você saiba. Ciclo monoxênico é um que o parasita tem um único hospedeiro. Heteroxênico ou digenético, quando existem dois hospedeiros ali. Nesse caso, o que ele é? Monoxênico ou heteroxênico? Heteroxênico. Tem dois hospedeiros. Beleza? Outra coisa que a gente vai ver muito aqui em parasitologia, forma de contágio. Como é que você pega a doença? Outro termo que você vai ver bastante, profilaxia. O que é isso? Como é que você evita essa doença? Forma de tratamento. Como é que depois que o indivíduo foi infectado, eu consigo tratar ele para conseguir eliminar a doença daquele organismo. Não confunda profilaxia com tratamento. Eventualmente, para algumas doenças, tratar o doente também pode ser uma forma de profilaxia. E esse é um exemplo deles. Por quê? Se eu faço o tratamento do doente, eu vou eliminar o verme dentro do organismo daquele cara. Uma vez que eu elimino esse verme, o que eu faço? Eu evito a contaminação de uma água, né? Aonde houver essa defecação em local inadequado. Então, tratar quem tem esquistossomose evita a infecção de outros indivíduos, uma vez que a lagoa não será contaminada pelas fezes daquele indivíduo doente. A gente tem, né, o saneamento básico, que é o conjunto de medidas em relação à prevenção, né, quanto a fezes, tratamento de água, coleta de lixo, tudo isso entra nessa parte de saneamento, é a principal das formas que a gente tem de prevenção dessa doença. Afinal de contas, se o indivíduo defeca num local onde existe essa rede de saneamento, isso vai ser levado às fezes para um local de tratamento adequado e não haverá essa contaminação do curso d'água. Outro, combate ao caramujo. Só que essa não é uma medida tão ecologicamente correta. Porque se você mata o caramujo, esse cara ali desempenha algumas funções importantes dentro do ecossistema. Eu estou matando um cara que serve de alimento para vários peixes, por exemplo, né? Evitar banhos em áreas endêmicas. Então, áreas onde você tem essas lagoas, né, de coceira, como é chamado, elas devem ser evitadas. E sabe um local onde a gente tem casos relatados de infecção por esquistossomose? Não sei se quem aí é do Goiás, velho de Deus, mas para a galera aqui de Goiás, tem uma cidade bem famosinha, que tem lagos que já foram identificados com a presença de contaminação. Pirinópolis, tá? Região de Pirinópolis já foi encontrado, né, a presença aí de Schistosoma mansoni, né, das cercárias desses organismos,
em alguns dos lagos, né, em alguns dos locais de banho naquela região. Tá? Beleza? Giovanni, o que é o sistema porta-hepático e a relação que ele tem do que eu estava falando? É isso aqui, ó. O verme, ele vive dentro do sistema porta-hepático. Aqui é o local onde os nutrientes são absorvidos do intestino e passam para a corrente sanguínea. Quando o verme se alimenta dos componentes aqui, né, do sangue, ele vai diminuir a quantidade de proteínas. O que acontece? O sangue sai de dentro dos vasos sanguíneos, por meio dos capilares, né, para banhar os tecidos e levar a nutrição. Só que eu espero que depois esse mesmo sangue, ele retorne. O balanço entre o quanto sai e o quanto volta, existe uma ligeira diferença no quanto deixa os vasos para o quanto que volta para dentro dos vasos sanguíneos. Só que eu tenho um sistema que colabora com essa drenagem também, o sistema chamado de linfático. Quando a gente diminui a quantidade de proteínas no sangue, essa redução da quantidade de proteínas, ela dificulta o retorno do sangue, da parte líquida, do plasma, de volta para dentro dos vasos sanguíneos. Então o plasma saiu, levou nutrientes para o tecido, eu esperava que ele voltasse. Só que agora que eu tenho uma menor quantidade de proteínas no plasma, esse retorno também diminui. Com essa redução da quantidade de proteínas e a redução do retorno, o líquido fica retido no abdômen. Isso causa o quadro de ascite que você tem aqui. Beleza? Outra coisa também que acontece, né, é o fato de que existe uma reação inflamatória no local. Isso também garante esse aumento da perfusão, né, do extravasamento, o que provoca esse quadro de inchaço no abdômen. Tranquilo? Os ovos, quando estão na água, resistem quanto tempo sem achar o hospedeiro? Kleb, esse período em que esses caras eles podem ficar dentro do ambiente, eles duram por poucos dias, né? Eles vão ficar nadando, né, em busca de um hospedeiro, até que ele consiga, de fato, encontrar um caramujo, penetrar na pele desse caramujo. Beleza? Agora ficou um pouco mais claro o que é o sistema porta, como é que ele atua, né? E a relação que existe entre essas duas coisas. O verme consumir proteínas diminui esse retorno. E aí isso causa esse inchaço, né, no abdômen desse indivíduo. Tranquilo? Dúvidas, povo? Alguém tinha perguntado aqui, né, a respeito se isso é mais comum em crianças. Não necessariamente, mas às vezes, né, pela a prática que crianças têm de brincar na água e tudo mais, você pode ter um aumento dos casos em algumas populações, né, especialmente na infância. Mas não é só criança que vai pegar isso aqui, não. Tranquilo? O hospedeiro intermediário, ou Ana Júlia, é quando o agente que causa a infecção, ele se reproduz de maneira assexuada. Se ele reproduz de forma sexuada, a gente chama ele de definitivo. Como dentro do seu organismo, né, é o local onde os vermes fazem essa reprodução sexuada, nesse ciclo, a gente é hospedeiro definitivo. Aqui, o processo de reprodução, ele é assexuado. Então, nesse caso, há um processo de reprodução assexuado e, portanto, um hospedeiro intermediário. Beleza? A gente tem isso. Não, Lucas, não são a mesma coisa, tá? Isso é mais comum, para quem perguntou, principalmente na região norte e nordeste. São os locais onde a gente tem a maior quantidade de casos de esquistossomose aqui, que coincidentemente são as regiões do Brasil que tem a menor quantidade de rede de quê? Saneamento, né? A menor quantidade de cidades com saneamento básico. Certinho? Tem como evitar essa doença? Tem. Tem como tratar essa doença? Tem também. O que você faz? Uso de vermífugos. Existe uma série de vermífugos que podem ser indicados que conseguem fazer a eliminação desses agentes aqui. Boa parte dos vermífugos que são usados, eles são vermífugos de amplo espectro, que a gente chama. Eles conseguem fazer a eliminação de vários vermes diferentes. Inclusive, muitos desses caras, eles são indicados de serem consumidos como medida profilática para a gente também. Por exemplo, o ideal é que de 6 em 6 meses, ou pelo menos de uma vez ao ano, você faça o consumo de vermífugos, fazendo um ciclo para conseguir eliminar esses agentes aí do seu corpo. O que aconteceu em relação à pandemia, né, é que muita gente estava fazendo uso de um desses vermífugos em grande quantidade, né? O povo estava tomando um monte de coquetel de vários medicamentos, e aí o uso em grande quantidade por períodos prolongados pode causar problema em relação ao organismo, né? Teve gente que desenvolveu hepatite fulminante por conta do abuso de ivermectina, por exemplo. Tá? Então,
O uso disso pode ser indicado para a prevenção de algumas doenças e para o tratamento dessas verminoses? Sim. Só que isso tem que ser feito com um ciclo específico indicado por um médico fazendo esse tratamento de forma correta. Não de maneira, né, todos os dias, por longos períodos, profilático em relação à infecção por Covid, que nem tem algum tipo de comprovação de que realmente ela surtisse esse efeito. Tranquilo? Dúvidas, povo? Uma outra verminose que a gente tem frequentemente sendo cobrada em prova, em relação aos plateumintos, é a teníase. A teníase, meninos, é uma infecção que acontece por um grupo de vermes pertencentes a um gênero chamado Tênia, por isso o nome teníase. Existem dois tipos de tênias que podem causar infecção. A gente tem a tênia solium e a tênia saginata. Como que funciona essa infecção no nosso organismo? O verme está presente aqui, ó, dentro da carne de um animal infectado. Esse animal, ele pode ser o porco ou a vaca, normalmente um desses dois. Tá? E aí, quando o porquinho está infectado, qual que é a tênia que causa a infecção do porco? A tênia solium. A tênia saginata, ela causa a infecção de quem? Da vaca. Tá? Então, a tênia saginata é a da vaca, né? A tênia solium é a tênia do porquinho. Como é que eu consigo fazer essa diferenciação de um e do outro? Eu vou te mostrar aqui mais para frente em relação à cabeça dele. Mas uma das diferenças que a gente tem é isso aqui também. Tá? Existe esses espinhos aqui presentes nessa tênia solium. Essa é a larva oncosfera, né, o hexacanto, por conta da presença desses 6 espinhos, que vão perfurar a parede do intestino, e quando ela perfura a parede do intestino, desse carinha, ele fixa no músculo e se converte na forma chamada de cisticerco. O cisticerco, ele vai começar a se reproduzir de maneira assexuada no interior do porquinho. Perceba, reprodução assexuada. E aí, o que o porco é? Hospedeiro definitivo ou intermediário? Intermediário. E ele fica esperando na carne desse animal até que um ser humano faça o consumo da carne desse bicho. Quando o consumo dessa carne mal passada acontece, o cisticerco, quando ingerido, ele vai passar para dentro do intestino desse cara e inverter o escólex, que é a cabeça desse verme aqui. A inversão do escólex, quando ela acontece, ele prende na parede do intestino e começa a desenvolver a chamada fita gomada. A fita gomada são as proglotes que estão presentes nesse indivíduo, né, com a presença de ovos que são produzidos na parte mais posterior, na parte mais distante da cabeça. Eu tenho aqui a presença de um verme que, normalmente, quando ele se fixa, ele libera substâncias químicas que impedem outro verme de se fixar. Por isso, a infecção, quando acontece, quantos vermes o indivíduo ele possui? Um. Isso dá um outro nome que essa doença popularmente pode ter. Se existe um único verme que infecta o organismo, como é que a gente tem esse verme aqui sendo chamado também? E você lembra o outro nome? Solitária, né? A solitária, ela recebe esse nome porque esse cara ele fica sozinho lá dentro. Só que aqui a gente tem um problema. Se ele está sozinho, diferente do outro verme que eu mostrei para vocês aqui, né, em relação à verminose anterior, a gente tem um cara que ele é monóico. O que significa esse termo? Mono, do latim, significa um, oikos casa. O verme monóico é um verme que ele é hermafrodita, que isso significa que ele tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Ele vai fazer a produção, então, dos espermatozoides do óvulo e ele se autofecunda. A autofecundação é quando o indivíduo tem a capacidade de, com base nos seus próprios gametas produzidos, eles gerarem esse processo de encontro, né, e a formação dos ovos. As proglotes maduras ou gravídicas acabam sendo eliminadas junto com as fezes, liberando esses ovos aqui, ó, nas fezes. Isso cai no meio. Quando está no meio, o porco ingere os ovos e isso infecta esse carinha. Ele, comendo o ovo, desenvolve o cisticerco. E isso volta para a carne desse cara para esperar que outro ser humano faça esse consumo. Tranquilo? Então perceba que o ciclo desse carinha, a gente tem 2 hospedeiros, de genético ou heteroxênico, reprodução assexuada, hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo com reprodução sexuada, só que nesse caso com uma autofecundação. O verme infecta um humano, só um, e ele reproduz com ele mesmo para garantir esse processo. Se disser que a carne está contaminada com cisticerco, estaria errado?
Não, Thalita, a carne está infectada com o cisticerco. O cisticerco é a larva, tá? A larva chama-se cerco. Quando você come a larva, você desenvolve o verme dentro do seu intestino. Tranquilo? No caso da tênia saginata, o ciclo é muito parecido. Só que aí o hospedeiro intermediário, quem que é? A vaquinha. Tá? E aqui a gente consegue ver, né, na carne desse animal, a larva na musculatura, que quando ingerida de forma mal passada, ela vai causar também esse processo de infecção, né, desse cara aqui. Tranquilo? Então, comer a carne mal passada gera a infecção. Certinho? O homem, nesse caso, teria teníase ou cisticercose? Acho que talvez seja isso, Thalita, que você está com confusão. E esse é realmente um bug que acontece. Eu vou conversar sobre a cisticercose agora com vocês. Se eu comer o ovo da tênia, o que eu vou desenvolver? E aí? Comi o ovo, eu vou desenvolver a teníase, certo? Não. Cara, muitas vezes vocês têm confusão na dificuldade de entender que se eu comer o ovo da tênia, eu não desenvolvo a tênia. Volta aqui. Se eu comer o ovo da tênia, eu vou desenvolver a larva no meu organismo. E como é que chama a larva? Cisticerco. Então, comer o ovo faz o indivíduo desenvolver cisticercose. Se você come o cisticerco, faz você desenvolver o verme adulto. E aí você tem o quê? Teníase. Tranquilo? E para quem tinha perguntado, qual é a diferença entre teníase e cisticercose? Está aqui a diferença. Se você desenvolver, né, desenvolver a infecção pela ingestão do ovo, você produz a larva que fica presente dentro do seu organismo. Se você gerar a infecção pelo consumo da larva, você desenvolve o verme adulto dentro do intestino e por isso você tem a presença aí de uma teníase. Scolax, Ana, é a cabeça que esse cara aqui tem, tá? E essa aqui é uma das diferenças. Olha o Scolax da tênia saginata e compara com o Scolax da tênia solium. Tá? A gente tem, acho que é esse slide aqui, você tem a diferença, uma outra entre elas. Então, a gente tem tênia saginata, o Scolax desse cara, as ventosas ficam presas na parte terminal. Já no caso da tênia solium, as ventosas que usa-se para fixação, elas ficam na marginal da cabeça do indivíduo e ele tem a presença de ganchos, tá? Isso aqui que você está vendo são ganchos que ele usa também para prender na parede do intestino, fixando, se desenvolvendo esse verme. Quantos metros a tênia chega a ter? Entre os seus 5 a 8 metros de extensão, tá? Então é um verme bastante alongado, bem fininho, né? E ele tem um tamanho bem grande aí, tranquilo? A saginata pode causar cisticercose também? A saginata normalmente não causa, tá, Nath? Cerca de mais ou menos 98% dos casos de cisticercose estão relacionados com tênia sólida. A saginata é muito pouco frequente. É muito raro a gente ter infecções por esse cara aqui. Tá? A maioria é sólida. A larva não vira teníase. A larva, se você comer, ela vira tênia no seu organismo. Se você comer o ovo, ela vira a larva no seu corpo. Tranquilo? Qual que é a profilaxia? Gabriela, a razão que está por trás disso é isso aqui, ó. A tênia solium, ela tem a presença desses ganchos aqui, ó, de fixação. E esses ganchos, eles vão facilitar com que eles acabem rompendo a parede do intestino e facilite a chegada dele até os tecidos do nosso corpo. Já no caso da tênia saginata, essa larva, né, esses ovos, eles não têm a presença desse mesmo gancho para fixar e espalhar. Então é mais difícil dela se prender, perfurar e prender no nosso corpo. Tranquilo? Qual que é a profilaxia que a gente tem para essa doença? Primeiro, saneamento básico. É só pensar na forma de infecção como ela aconteceu. Se você come carne mal passada e o porquinho ou a vaquinha estava contaminada, porque eles tiveram contato com as fezes de alguém que estava infectado. Se você faz o tratamento das fezes do indivíduo, saneamento básico, você evita o desenvolvimento dessa doença. Outro, evitar o consumo de carne mal passada. Se você frita muito bem a carne, assa muito bem essa carne, cozinha muito bem, o que vai acontecer com os vermes, né? As larvas que estão presentes nessa carne? Eles vão morrer. Outro, tratar o doente. Tá? Se você elimina os vermes no intestino de um indivíduo, você faz com que não haja, na eliminação das proglotes, né, os ovos aqui dentro. E você evita que outra pessoa seja infectada. Inspeção sanitária. Essa carimbo aqui, ó, do CIF. CIF é o Sistema de Inspeção Federal.
Muitas vezes, cara, você chega em um local, no açougue, para comprar uma carne, e às vezes você vê esse carimbo roxo na carne. Tem gente que olha isso e fala assim, que a carne tá podre. Não, velho, isso não é carne podre. Na verdade, isso aqui é um carimbo que mostra que a carne foi inspecionada. Isso aqui garante uma qualidade maior para essa carne. Muitas vezes, em cidade interior, você tem, às vezes, né, alguns açougues que vendem carne muito mais barato do que outros açougues, por exemplo. Toma cuidado com isso. Se você está comprando essa carne e ela está com um preço muito abaixo do mercado, suspeite. Muitas vezes, isso aqui é o que eles chamam de boi do mato. O boi do mato é o boi que ele não é levado para o frigorífico para ser abatido, e sim abatido aonde? Direto na fazenda. O cara vai lá na fazenda, mata o boi, descarna o animal e leva para dentro do frigorífico para fazer a venda. É mais barato? É, né? Você evita um atravessador aí no processo. Só que lá no frigorífico, você faz esse controle de qualidade da carne por meio dessa inspeção, o que muitas vezes não acontece quando o boi é abatido direto na fazenda. Se esse cara não está criando gado em condições ideais, você pode ter um risco de contaminação a partir do consumo dessa carne. Tá? E em casos extremos, o sacrifício dos animais que estão contaminados. Isso é feito no último caso, porque normalmente consegue-se fazer o tratamento e eliminar o verme no interior do intestino, né? Ou da carne daquele animal, com o uso desses vermífugos em específico. Beleza? Dúvidas? Tem essa história da roça, né? Que o povo fala a respeito desse cara aqui. Uma delas, por exemplo, né? O pessoal fala que às vezes o indivíduo vai lá no banheiro, tá com vontade de fazer o número 2, aí senta no vaso, manda ver, né? Quem tá lá sentindo um negócio que ainda tá meio para fora, dando aquela travadinha, né? Famosa cortada, e nada. Aí o indivíduo está lá tentando, tentando e nada. Tem um trocinho que está lá, ainda penduradinho. Aí o indivíduo vai lá, leva o papel higiênico e sente alguma coisinha saindo, né? Aí o cara vai e começa a puxar. Vai puxando, puxando, puxando. Aí de repente arranca, né? Um troço desse tamanho de dentro do corpo do cara. Né? O tamanho do troço que estava dentro de mim. Tava não, criatura. Ele está. Se você pegar o verme e arrancar um pedaço dele sem tirar a cabeça, o que vai acontecer? Ele vai voltar a reproduzir. E uma vez que ele volta a reproduzir, ele vai produzir os escólax do mesmo jeito, né? Aliás, as proglotes do mesmo jeito. Só consegue fazer esse tratamento e a eliminação do verme se você arrancar o escólax. Do contrário, ele vai recompor, né? Vai crescer mais uma vez. Tá? Proglote, Ana, é cada uma dessas partes aqui. Ó. Você está vendo que o verme ele é formado por uma série de pequenas partezinhas? Essas são as proglotes. Beleza? Como é que é o diagnóstico? Né? Eu vi alguém perguntando ali mais por cima, e a Alessandra agora perguntou também se o exame de imagem consegue ver ele dentro do seu organismo. Alessandra, não. Às vezes, numa ultrassonografia, você consegue ver ascaris, porque eles formam um bolo muito grande e, às vezes, dá para ver. Agora, o diagnóstico dessas doenças costuma ser feito normalmente com o exame de fezes. E como é que é feito esse exame? Você chega lá no laboratório, né? Fala que você precisa fazer um exame de fezes, o cara vai te entregar um potinho e pedir para você fazer cocô lá dentro, né? Você fica olhando pro pote pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer cocô aqui dentro, né? Tem gente que acha que você tem que botar o potinho e mandar ver dentro do pote. Não, criatura. O jeito mais fácil que você tem de fazer isso, né? Ou é você colocar um jornal em cima do vaso, ou uma sacola, por exemplo, né? Abre a tampa da parte de cima, deixa o buraquinho lá e faz na sacola. Ele vai vir com a pazinha. Você pega a pazinha, corta um pedaço do negocinho e joga lá dentro. Aquela cena linda, né? Você cortando os pedaços de bosta e botando dentro do queijo, né? Vomitando ali. Aí você tampa aquele troço e leva para o laboratório. Uma dica, tá? Toda vez, criatura, que você tiver que fazer um exame de fezes, existe uma linha no potinho. Aquela linha é uma linha limite. Tem gente que acha que é tipo assim, quanto mais melhor, sabe? Você vai enchendo, enchendo, aí você aperta até com os dedos lá para caber mais e continua enchendo. Não, não é assim não. Tem um quanto, né? O máximo que aquilo precisa. Aí você leva para o laboratório. Quando chega lá no laboratório, você fala, não, vim trazer o exame. A pessoa, qual exame? Você, exame de fezes. Né? A pessoa, o quê? Exame de fezes. Ah, exame de fezes? Não, é de urina. Deixa lá o potinho em cima e aí você leva para o laboratório. O que o técnico de laboratório vai fazer? Ele vai adicionar uma substância chamada formalina. A formalina é uma substância que ela vai diminuir o cheiro desagradável, porque você vai ter que analisar isso. Aí, imagina, você bota a lâmina aqui e pega um microscópio aqui. Olha que beleza.
sua cara direto na bosta do outro indivíduo ali, a formalina diminui um pouco desse cheiro desagradável, e além disso, ela vai preservar os ovos que estão presentes. E aí, depois você coloca ele ali dentro, você adiciona isso e chacoalha. Você faz literalmente um shake de bosta, né? E deixa por um certo tempo aquele troço para fazer esse processo de fixação. Depois você pega um pouquinho disso, coloca numa lâmina, cora e analisa no microscópio. O que você vai buscar? Os ovos. A principal forma de diagnóstico dessas doenças aqui, ela é feita a partir da análise dos ovos do verme que faz essa contaminação. Então, se você identificar o ovo, você sabe qual que é o verme e consegue, então, direcionar qual é o melhor tratamento que aquele indivíduo ele vai precisar. Beleza? É coisa linda, linda mesmo. Ah, sério. O povo falando eco, né? Bom, eu sei que muitos de vocês aqui querem medicina, e normalmente vocês já pegam, né? Os cursos da área de saúde, na maioria das vezes vocês já pegam, as amostras já estão fixadas e tudo mais, né? Quem mais faz essa parte prática mesmo é a galera da biomedicina, da biologia, que prepara e leva para o laboratório para analisar. Tem, Vitória, vamos conversar sobre ele aqui, né? Qual que é a diferença que existe entre, então, a teníase e a cistercose? A principal diferença, meninos, é que eu encurto o trajeto. Na teníase, cara, se a gente tem, né, a contaminação acontecendo aqui, o verme adulto, ele vai fazer a produção das proglóides, que vão eliminar esses ovos aqui. E aí esses ovos vão cair no meio, vão ser ingeridos, e a gente tem, né, o hospedeiro intermediário como sendo a vaca ou o porco. Chega você e consome a carne desse animal. Só que se esse ovo que iria para o ambiente for novamente ingerido por esse indivíduo, você concorda comigo que agora eu estou comendo o ovo e não a larva? Eu tornei o ciclo mais curto. Ao invés de eu comer a larva e sim comer o ovo, eu evito a passagem para um hospedeiro. E esse ovo, eclodindo dentro do intestino e migrando para a carne desse cara, faz ele desenvolver, na verdade, a cisticercose. Então, ingerir o ovo desenvolve cisterco. Ingerir o cisticerco desenvolve teníase. Você, nesse caso, é hospedeiro o quê? Definitivo ou intermediário? E aí? Na cistercose, você é o hospedeiro intermediário. Na teníase, você é o hospedeiro definitivo, porque existe reprodução o quê? Sexuada. Aqui na teníase, e nesse caso, a reprodução é o quê? Assexuada. Beleza? Então, o Fernando tá falando aí que quem for fazer médica, você vai ver coisa muito pior, vai mesmo. Se prepara, criatura. E aí aqui a gente consegue ver esses cistercos presentes na carne de um animal, tá? Popularmente isso aqui recebe um nome de carne de canjiquinha, né? Ou carne de pipoquinha, né? Como às vezes é chamado também. E isso aqui, aí você pensa, você olha assim e fala, não, professor, mas dá para ver o olho nu? Como é que uma pessoa se contamina com cisticerco? Na hora que eu cortar a carne e colocar na boca, eu vou ver esse troço. Então, só que a questão é que às vezes o corte que você faz mais grosso era bem no piolinho daquela parte mais grossa, um local onde o cisticerco estava presente. E aí você engole o cisticerco e desenvolve quem? Teníase, tá? Já no caso da ingestão do ovo, isso aqui seria você, a sua carne cheia de cisticerco ali. A questão é que, em alguns casos, isso pode ir para outras áreas do corpo. E aí a gente tem a neurocisticercose como a consequência grave dessa infecção, que é quando o verme ele se aloja no interior aqui do cérebro de uma pessoa, por exemplo. Erroneamente, isso aqui o povo fala, eu tô com ovo de tênia na cabeça. Não, não é ovo. Você tá com o quê? Larva de tênia na região do cérebro, beleza? Então não é o ovo, é a larva. O indivíduo teve uma contaminação, a larva está presente aqui dentro do organismo. E aí, para quem tinha perguntado, né? Professor, tem como evitar essa doença, a neurocistercose? Sim. E outra pessoa tinha perguntado aqui, tem como tratar a cistercose? Tem. Existem medicamentos que podem eliminar essa larva que está presente no seu organismo, só que a questão é que quando isso está aqui, ó, no cérebro, às vezes o tratamento precisa ser com remoção cirúrgica, tá? Então, às vezes você tem que fazer uma cirurgia para retirar o cara mesmo. Só que o problema é, pensa isso aqui, como é que eu vou remover cirurgicamente esse cara? Pensa esse aqui, lá no tronco encefálico, tá? Como é que eu vou fazer a remoção desse cara? Professor, tá de boa, é só cortar por aqui, assim, ó. E chega aqui. Isso aqui chama cérebro. Vamos cortar, né, o cérebro inteiro ali. Não dá, criatura. O que você pode fazer, então, nessas situações? Radioterapia, tá? Então, em casos extremos, você pode fazer uma emissão de um feixe de radiação
focada em uma região específica para matar o verme que está naquela parte ali. Tranquilo? A neurocisticercose, em casos extremos, pode ir até para olho, tá? Olha que beleza, né? Esse é o olho de uma pessoa com cisticerco preso lá na parte interna. E aí, o que fazer para evitar essa doença? Primeiro delas, saneamento básico, tá? O saneamento básico serve, nesse caso, porque se o indivíduo ele defeca no local inadequado, as fezes serão tratadas evitando a contaminação de um curso d'água, por exemplo, né? Que alguém vai lá, bebe essa água e acaba tendo contato com os ovos. Outro, lavar bem os alimentos. Às vezes o indivíduo defeca em um local, você pega a água com fezes, rega uma verdura, pega essa verdura e ingere sem higienizar de maneira correta, você pode ter essa contaminação também. Higiene pessoal, por quê? Qual a relação da higiene pessoal nesse caso? Porque muitas vezes o indivíduo tem teníase e gera uma infecção por cisticercose. Consegue pensar? Por quê? Se o cara tem teníase, os ovos estão presentes nas fezes dele. Se esse cara vai lá, faz o número 2, não lava as mãos, leva a mãozinha na boca, né? Isso pode gerar essa infecção. Tranquilo? O Ferrero Rocher na unha. É isso aí. E o tratamento de água, né, sendo feito aí, você também consegue eliminar esses ovos que estejam presentes e, por consequência, não há essa infecção. Tranquilo? Dúvidas? Sacou qual é a diferença, então, entre a cisticercose e a teníase? Se você come ovo, você desenvolve cisticercose. Se você come cisticerco, que é a larva, você desenvolve a teníase. Normalmente, a cisticercose ela é causada, na imensa maioria das vezes, pela tênia solium. Tá? É muito raro a gente ter infecção por tênia saginata. A maioria dos vestibulares desconsidera, inclusive, a infecção por tênia saginata, fala que é só solium. Tranquilo? Dúvidas? Fernando, então, de novo. Comeu ovo, você desenvolve o quê? Cisticercose. Comeu o cisticerco, que é a larva, você desenvolve teníase. Tranquilo? Teníase pode ser causada pela tênia solium ou saginata. Solium é consumo de carne de porco, saginata consumo de carne de vaca mal passada, ambos com a presença, então, desse cisticerco das duas espécies diferentes. Já no caso da cisticercose, é principalmente por conta da tênia solium. Você ingere o ovo da tênia solium e, por conta disso, a infecção ela vai acontecer. Na teníase, os hospedeiros intermediários têm cisticercose. Perfeito, Giovanni, é isso. Tá? Quando você come o cisticerco, o hospedeiro intermediário ele está com cisticercose. Então a carne vai estar a larva. Isso. A carne vai estar presente a larva, não o ovo. O ovo fica dentro do intestino do indivíduo, ele eclode da origem à larva, a larva penetra e vai para a carne daquele cara. Tranquilo? Mais dúvidas aí? Existe uma outra doença causada por plateumintos que a gente não tem muitas questões de prova falando a respeito delas. Mas como eu sei que vocês vão fazer alguns vestibulares que às vezes são bastante chatinhos em relação ao conteúdo, eu vou falar com vocês aqui a respeito dela. A fasciolose é uma doença que ela está associada principalmente a populações de ovinos. Tá? Então, ovelha é o principal responsável por fazer a transmissão dessa doença para humanos. Eventualmente, humanos podem pegar isso também, e esse é um parasita que fica nos canais biliares. No Brasil, os estados do sul são os principais locais onde a gente tem essa infecção. Áreas úmidas e alagadiças são os principais locais onde a gente tem esse risco. Popularmente, a carinha, ele é conhecido com o nome de baratinha do fígado. Tá? A fasciolose, ela vai acontecer, a infecção, dessa forma aqui. O indivíduo, os vermes migram, né, para a região do ducto biliar, e no ducto biliar eles acabam eliminando esses ovos, né, ali diretamente no intestino. Depois que isso acontece, eles vão ter uma eclosão, o ovo é eliminado, né, nas fezes, e isso eclode e penetra em um caramujo. Como é que chama o caramujo? Bionfaláreo. Isso te lembra alguma coisa? Olha lá. Infecta alguma coisa próxima ao fígado, libera os ovos no meio, o ovo eclode, dá origem a uma larva, a larva entra no caramujo, e aí? Isso não é muito parecido com outra doença que a gente viu agora, muito parecido com esquistossomose. Depois, cara, isso aqui, ó, as cercárias, elas vão ficar na vegetação, né, perder essa cauda e gerar as metacercárias. E esse cara, ele é infectado quando ele ingerir essa metacercária.
Essa é uma diferença. Se fosse lá no caso da esquistossomose, a penetração ela seria de maneira o quê? Ativa. Nesse caso, ela é passiva. E aí isso vai para o fígado e causa esse processo de infecção. Tranquilo? Vai lá, Ana. Tá aí. Quem pediu para eu voltar aqui? Esse é o aspecto do verme, tá? Então, ele é um plateuminto, né? Aqui a gente consegue ver a região dilatada, caudazinha dele, e aqui a gente consegue ver a presença da larva, né? Que perdeu a cauda, essa é a metacercária aqui em cima, que fica presente no ambiente. Como é que a gente faz para evitar essa doença? Primeiro, fazer o controle da população de caramujo com o uso de sulfato de cobre ou com um predador do caramujo que faz essa infecção. O tratamento em massa dos animais também, né? Isolar os pastos, fazendo piquetes e fazendo esses animais passarem por esses piquetes, dando tempo de descanso para o solo, também é alguma coisa interessante em relação a isso. Por quê? Porque quando você faz esse processo, né, de isolamento do piquete, você deixa aquele ambiente exposto por um certo tempo, sem a presença de alguém para fazer esse consumo daquele cara, esse verme ele vai morrer dentro do ambiente ali. E nunca, criatura, beba água de córrego. Sabe aquele esquema que o povo fala, não, pode beber água que é corrente. Olha que bonito que pode acontecer com seu fígado, tá? Você pode desenvolver uma baratinha do fígado por conta disso. E uma outra doença que a gente tem aqui é a chamada hidatiose, ou equinococose. Cara, essa doença, ela é conhecida popularmente como tênia do cão, tá? Tênia do cão por quê? Porque ele infecta cachorros, tá? Tem 3 gêneros de equinococos que podem atingir humanos, tá? Que o equinococos granulosos, o multiloculares e o Vogelii são os 3 caras que podem gerar essa infecção para humanos. Olha isso aqui, como é que esse agente ele pode gerar problemas. No fígado, o verme, quando ele se aloja nessa região, você pode ter isso aqui, ó, necrose, tá? Quadros de icterícia, problemas bem graves a respeito. Nos pulmões, ele pode causar um processo de lesão pulmonar. No cérebro, é muito raro acontecer, mas pode inclusive matar. E na região dos ossos, ele pode destruir a medula óssea, causando em você um quadro de anemia, né? Por conta da dificuldade de fazer a produção de novas hemácias. Como que essa doença ela infecta seres humanos? Olha o ciclo de vida. O hospedeiro intermediário são animais como ovelhas, né? Você tem aí as cabras, os porcos, e esses caras eles vão ingerir nas fezes os ovos. Lá dentro, você vai ter a presença aí, né, de uma larva que vai para a região da pele desse animal, para a carne desse animal, e esses cistos acabam sendo ingeridos nos órgãos. Então, existe na carne ou em outros órgãos o cisto aqui presente. Quando você faz esse consumo, ou o animal, né, quando o cachorrinho faz o consumo, ele vai se infectar e nas fezes ele faz essa eliminação. Tá? Quando o animalzinho ele fizer essa eliminação nas fezes dos ovos, eu esperava que essa contaminação acontecesse nos suínos, nas ovelhas, só que se eu ingerir os ovos, esses mesmos órgãos que foram aqui, né, acabaram a presença dos cistos se instalando nesses animais, se instalam em seres humanos também. Ou seja, você entrou no meio do caminho do verme. Tá? E aí, nos humanos, isso vai para esses órgãos que estão citados aqui, na esperança de que a carne humana, esses órgãos e os cistos aqui presentes, fosse consumido por hospedeiro definitivo. Você tem reprodução assexuada desse cara. Então, o hospedeiro, nesse caso, que se a reprodução ela é assexuada, nós somos hospedeiros intermediários. Beleza? Não existe uma vacina, Rebeca, que possa ser feito, tá, a respeito disso aqui. Na verdade, esses ovos estão presentes no ambiente e os bichinhos, né, vão lá e comem esses ovos, fazendo com que depois há o processo de cultura do intestino e eles migram para os órgãos e formam esses cistos dentro desses órgãos. Tá? Gabriela, os humanos se infectam quando os ovos que foram eliminados nas fezes de um cachorro, por exemplo, o que vai acontecer? Você tem contato com essas fezes, não faz a higienização correta das mãos e leva a mão na boca, por exemplo. Ou seja, como é que você faz para evitar essa doença? Qualquer profilaxia. Primeira profilaxia que você faz é tratar o cachorro. Para quem tem cachorro ou gato em casa, o ideal é que você faça o uso de vermífugos no seu animal semestralmente. Amém? Então, de 6 em 6 meses, faz o tratamento do seu bichinho.
Proibir a alimentação de cães com víscera crua. Por quê? Porque às vezes tem cistos desses animais, dos vermes presos aqui, por exemplo. Se você não faz o processo de cozimento, você pode gerar infecção no seu cachorro por conta disso. Inspeção sanitária dos animais, né, no caso específico, das populações de rebanho bovino, né, suíno, ovino, e hábito de higiene adequado, pelo amor de Deus. Levou seu cachorrinho para passear, leva um saquinho para coletar as fezes dele. Só que, na hora que você coletar as fezes do seu bichinho, pega com um saquinho, vira ele, tira, amarra, joga fora. Depois lava a mão. Não vai levar a mão na boca logo na sequência, né? Porque você pode ter essa contaminação acontecendo. Para eles terem nenhum sintoma? Tem, Rebeca. Os mesmos sintomas que eu citei com vocês aqui, né? Eles podem acontecer nos animais também, dependendo da área do corpo desse bicho que está sendo infectada. Really? E uma outra doença que a gente tem, né? Essa aqui eu já vi questões falando aí nos vestibulares, né? Com um pouco mais de frequência. A difilobotriose. Difilobotriose é causada por um verme chamado Difilobotrium latum. Esse é um verme que a imensa maioria das pessoas tem infecção de maneira assintomática. Quando há sintomas dessa infecção, o principal sintoma é esse aqui, ó, uma dor na parte de cima do estômago, tá? Perda de peso, náusea, fraqueza. E isso tudo é causado por conta de uma deficiência nutricional que esse indivíduo desenvolve, em especial, né, gerando deficiência de B12, o que gera um quadro de anemia também nesse cara. Esse é um verme, olha o aspecto dele, olha o quão transparente. Esse é o maior verme que pode infectar seres humanos. Sabe qual o tamanho que esse cara aí pode ter dentro do seu intestino? Ele pode chegar entre algo em torno dos 12 aos 17 metros de extensão. Ele é gigantesco, né? É um verme bem grande que fica dentro do intestino. Já ouviu falar nessa doença? Como é que você pega isso aqui? E aí? Alguma ideia de como é que você pode pegar esse troço? Acho que você não vai ficar muito feliz de saber, não. O principal hospedeiro dessa doença são peixes. Tá? Sendo assim, qual que é a principal forma que você tem de se infectar comendo esse negócio? Comendo peixe. E aí, peixe, você faz o consumo dele, muitas vezes, de forma frita, assada, cozida, só que você faz também o consumo disso na forma de peixe o quê? Cru. Tá? Em especial, sabe, dois carinhas que são muito responsáveis pela contaminação? Salmão e atum. Professor, né? Que beleza. Pois é, criatura. Então, toma cuidado com o consumo de comida japonesa em restaurantes que você não saiba a procedência das coisas ali. Às vezes você tá lá, né, vê uma oferta de um restaurante de comida japonesa, aí fala rodízio de comida japonesa, casal, R$ 100. Suspeite, né? Tem alguma coisa errada. Cilada, Bino. Não vai, não. A chance de você ter uma contaminação de alguma coisa ali é muito grande. Tá? A principal forma de profilaxia dessa doença é o saneamento básico, porque só voltando aqui, ó, os ovos são eliminados no meio. Isso vai penetrar, né, em crustáceos que acabam sendo depois consumidos por peixes. Então, se você evitar essa fase aqui, ó, uma vez que você não faz a eliminação das fezes na água, você evita a contaminação. Outra, evitar o consumo de peixe cru, né? Nesse momento, os japoneses declaram, né, uma guerra entre si, e aqui a gente tem uma outra delas, né, que é o tratamento do doente. Olha que beleza, né? Esse é a imagem do verme dentro do intestino de uma pessoa, tá? Então, essa aqui é uma colonoscopia, que é um exame de imagem, né, em que, durante a colonoscopia, isso aqui foi um achado. Essa é uma outra forma de diagnóstico dos vermes. Então, você pode diagnosticar a verminose normalmente por exame de fezes. Mas uma outra forma que você pode ter esse diagnóstico é por um exame de imagem, por meio de uma câmera que é introduzida dentro do tubo digestório. Mas ninguém vai te pedir um exame de imagem só para isso, né? Se o cara tiver com suspeita de uma verminose, é muito mais fácil e menos invasivo fazer um exame de fezes. Isso aqui o cara estava reclamando, provavelmente, que ele estava sentindo muita dor no abdômen, talvez ele tenha tido perda de sangue, né, nas fezes, e aí o médico solicitou para saber o que estava acontecendo e encontrou a causa. A causa era a Clotilde, né, que estava vivendo dentro do intestino daquele indivíduo, o vermezinho que ele estava criando de estimação aí. Falei para minha mãe isso, ela falou que é mentira. Ai, ai.
Quando tomamos a verminose e o verme morre, tem que ser retirado por cirurgia ou sai tudo na hora? Quando você toma um vermífugo, né, que acho que você quis perguntar, quando você toma um vermífugo, Caleb, o verme sai inteiro, tá? Ele é eliminado. Assim, deixa eu refazer, não é que ele sai inteiro, sai todo o verme, mas ele sai todo fragmentado, tá? O que que a maioria dos vermífugos é capaz de fazer? Esses caras, eles costumam ter uma camadinha de um tecido ao redor, uma cutícula, que evita que haja uma lise osmótica do corpo deles. Na hora que você toma boa parte dos vermífugos, eles agem justamente dissolvendo essa capinha, essa cutícula. E aí a água penetra no corpo desse cara e ele vai inchando, inchando, até que as células todas dele faz o quê? Arrebenta. E aí isso você libera os pedaços junto das fezes, tá? Então você tem a perda na evacuação dos pedaços do verme que acabaram sendo lisados ali, né? Que acabaram sendo eliminados. Tranquilo? Então é isso que o vermífugo faz. E não, Caleb, não é necessário fazer cirurgia para remover. Cirurgia para remoção de vermes, ela só acontece em um caso específico para uma verminose, que vamos falar sobre ela aqui agora, que entra dentro da parte de nemateumintos. Qual que é a diferença entre um plateuminto e um nemateuminto? O que significa o termo plate do latim? Achatado, tá? O que significa o termo nemateu do latim? Em forma de fio, tá? Então, esses são os vermes que têm um formato de fio. Já no caso dos plateumintos, eles são vermes achatados. Então, nemateumintos são os vermes cilíndricos, plateumintos, os vermes achatados. A principal infecção que é causada, né, aqui em relação aos os nemateumintos, que é cobrado em prova, é a ascaridíase. Essa é uma infecção causada por um verme chamado Ascaris lumbricoides. Esse é um verme que os principais sintomas da infecção são, primeiro, dor abdominal. Por quê? Esse é o intestino de uma pessoa com ascaris. Tá? Não uma pessoa, isso aqui, na verdade, é de um animal infectado. Você está vendo esse monte de coisinhas aqui, ó, o famoso yakisoba, né? O que é isso aqui? Verme. Cara, chega uma hora, às vezes, em que você tem tantos vermes no interior do intestino do indivíduo que isso causa a formação de um bolo que dificulta a passagem das fezes. E aí, o que é necessário fazer, às vezes? Cirurgia. Você já deve ter visto, né? Vídeos aí, né? Fotos dos caras tirando um monte de verme de dentro da barriga daquele indivíduo, que popularmente a gente acaba chamando esses caras aqui de quê? Lombriga, tá? De filobotriose é plateuminto, Sofia, isso aí. Um outro sintoma que a gente tem para a ascaridíase é a flatulência excessiva. E por quê? Por conta da ação desses caras sobre os restos de alimento, fazendo o processo de decomposição, né, de alimentação, melhor dizendo, e isso gera a produção de gases. Então, o que é flatulência? É um nome bonito para peido, né? Então, você tem um peido excessivo por conta disso. Lesão e infecção pulmonar pode acontecer também nesse cara. Você ficou olhando para esse troço pensando, assim, pera, mas o bicho está no meu intestino, por que ele vai para o meu pulmão? Calma. Porém, você vai ver aqui por quê. Tá? E perda de peso. Por quê? Por que a gente tem perda de peso associada às caridias? Porque você está com um concorrente, cara. Tudo que você está comendo, o que ele está sendo ali? Ele está sendo também ingerido por esse cara. E a gente tem essa perda de peso que pode acontecer. Eles andavam, tem um episódio desse, tá comendo a cara. Como fazer dieta depois de assistir Grey's Anatomy. Olha só, como é que é o ciclo de vida desse cara? As fezes com os ovos, elas acabam sendo eliminadas e contaminam um curso d'água. Depois que essa contaminação aconteceu, você chega aqui, pega essa aguinha e bebe, sem tratamento. Ou ainda, usa essa água para regar uma verdura. E aí você pega essa verdura, leva para casa e lava daquele jeito bem correto, né? Como é que a maioria das pessoas lava a verdura? Você abre a torneira, enfia o alface de baixo e dá um susto no alface, né? Fala, opa, né? E põe de lado ali. Faz isso, não. Lava do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Professor, lava com água e sabão. Também não, né, criatura? Como é que você vai tirar o sabão depois do alface? Você coloca isso de molho em uma solução de hipoclorito, tá? Solução de hipoclorito é uma solução de quiboa, né? Fazendo a propaganda aqui. A quiboa, cara, você pega uma colherzinha de quiboa em 1 litro de água, mistura e deixa de molho por 15 minutos. 15 minutos depois, faz a retirada daquele negócio, dessa solução, lava em água corrente, em abundância, seca, e aí você pode fazer esse consumo.
o hipoclorito consegue fazer esse processo de eliminação, né, desses caras. O vinagre, Barão, ele pode ser usado na asepsia. Só que a questão é que o vinagre, ele já é diluído. Ele já é um negócio com a concentração baixa. Se você diluir ele em água, você vai diluir tanto que ele perde muito dessa eficácia, tá? Então, o ideal é que você usasse uma solução de ácido acético concentrada que fosse adicionado na água para diminuir a concentração e gerar esse processo de asepsia correto, tá? Porque usar vinagre sem diluir, né, você está pagando caro para fazer essa higienização só, né, com o uso desse vinagre. Tranquilo? Professor, e aqueles negocinhos que você compra nos supermercados, que eles falam que é um limpa verdura, lava frutas e tudo mais, pega aquele negócio, vira atrás e olha o que está escrito. Está escrito assim, solução aquosa de hipoclorito. Cara, que boa, é do mesmo jeito. Só que o raio gourmetizador bateu sobre ele e a troço de que boa desse tamanho que você compra com o mesmo preço, você paga num trocinho desse aqui, né, naquele higienizador de verduras, né, que é o nome bonitinho que você tem ali. É exatamente a mesma composição. Depois que esse processo de infecção aconteceu, o ovo vai eclodir, dá origem a uma larva, e essa larva penetra no intestino. Depois que essa penetração ela aconteceu, essa larva ela vai para o sistema circulatório, e do sistema circulatório ela vai para dentro dos seus pulmões. Aqui dentro do pulmão, o verme ele vai viver fazendo mudas, fazendo trocas, né, durante essas fases, até atingir o estágio final, a larva no estágio infeccioso. E uma vez que ele está no pulmão, ele tem que descer para dentro do sistema digestório. Aí você pensa, como é que a larva consegue sair do pulmão e ir para dentro do meu estômago? Aí entra a parte de que ele causa problemas pulmonares. Ela machuca a parede do seu pulmão e cai aqui dentro da via respiratória. Quando você tem essa lesão, esse machucado, isso gera um estímulo de tosse. E o que o indivíduo faz? Começa a tossir e o verme vem subindo pela via respiratória. Aí ele sai. Pulmão, ele vai para dentro, né, do pulmão, ele vai para dentro dos brônquios, depois ele vai para dentro da traqueia ele vai para a laringe, da laringe ele chega até a faringe. A faringe é um tubo comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. O que esse cara faz? Escorrega por trás e cai dentro do seu esôfago, indo para dentro do estômago. Perfeito, Kelvin. Eu ia falar agora o nome desse ciclo. O ciclo chama ciclo de Loss. Por que ciclo de Loss? É o nome do cara, do cientista que fez essa descrição a respeito de como é que o ciclo é. Depois que ele fez esse processo, ele vai para dentro do seu intestino delgado e aqui ele atinge a forma adulta, que pode ter até 30 centímetros de extensão. Beleza? Então, o verme reproduz sexuadamente dentro do seu intestino, libera os ovos vão para a água, contamina outro indivíduo. Esses ovos eclodem, dão origem a uma larva que vai para o sistema circulatório e dali para o respiratório, cresce aqui dentro até atingir maturidade e descer pelo sistema digestório, atingindo maturidade no interior do seu intestino. E aí, quantos hospedeiros você tem nesse caso? Um. Então, é um ciclo monoxênico. Qual que é a forma de penetração da larva? Passiva, tá? Aliás, dos ovos nesse caso, né? Passiva, porque é você que ingeriu os ovos e gerou esse processo de contaminação. Beleza? Nesse caso, os nematodormites são só hospedeiro definitivo, Ana Paula, nesse caso só tem um hospedeiro, o ser humano, tá? O nematelminto é o agente parasita, ele não é o hospedeiro, é o cara que está gerando a infecção nesse caso. Tranquilo? Sobre essa doença, como é que você faz para evitar ela? A primeira forma que você pode evitar, e a mais eficiente de todas, é o saneamento básico. Segunda, lavar muito bem os alimentos, né? Terceiro, tratar a água. E o quarto, tratar o doente, tá? Isso aqui que você está vendo é o bolo de vermes que fica dentro do intestino do indivíduo. E em alguns casos, cara, olha esse porquinho, olha o quanto magro esse porco tá. Isso é sinal de que dentro do intestino dele tem uma quantidade tão absurda de vermes, né? Que esse indivíduo ele está tendo um quadro de anorexia por conta dos nutrientes não estarem sendo absorvidos, porque os vermes estão comendo tudo aquilo que ele está ingerindo também. Isso aqui provavelmente foi eliminado nas fezes desse cara, tá? Então tem gente que vai no banheiro fazer o número 2, de repente olha, né? Fala, uai, tem uma anaconda que está saindo aqui do meu Chambers, né? Às vezes é a presença desse carinha aí que está causando essa infecção. Beleza? O Ian perguntou aqui,
Professor, por que ele faz tudo isso para voltar para dentro do intestino? Excelente pergunta. As larvas, quando elas vão para dentro do seu pulmão, qual é a vantagem que ela tem de ficar no pulmão? O intestino não tem uma quantidade muito grande de oxigênio. O seu pulmão tem. Você concorda que uma larva, ela é a fase jovem e tem um crescimento extremamente rápido? Para ter um crescimento mais rápido, eu preciso de uma maior quantidade de gás oxigênio. Então, provavelmente evolutivamente, a saída do intestino e ir para dentro do pulmão tem uma relação direta com a taxa de crescimento mais rápido que essa larva poderia ter, até que ela atinja o intestino e faça esse processo de contaminação mais uma vez. Tranquilo? Tava desse jeito, Macarrão. E aí, cara, às vezes você pode encontrar isso em achados, né? Isso aqui, por exemplo, né? Não sei se o vídeo está ficando bom para vocês, mas esse é um achado que aconteceu em uma colonoscopia. Tá? O cara foi fazer um exame e descobriu que tinha uns vermes brincando de pique-esconde, né, dentro do intestino dele. Esse é o aspecto, né, do que a gente pode ter. E ao final, né, esse verme ele vai ser retirado, um exemplar dele, e manda isso para análise para fazer a identificação. Nesse caso, não tem muito segredo, né? Olhar um cara com essas características aqui, isso é típico de uma infecção causada por áspidos lumbricoides. Essa é a famosa lombriga, olha lá o tanto dentro do intestino, né? E na hora de jantar, se alguém pretendia comer yakisoba? Espero que não, né? Depois desse vídeo aí, vai ficar mais tenso. Tranquilo? Eu vi que alguém tinha perguntado. Assim como o homem é contaminado, os ovos eclodem no intestino? Sim, Giovanni. Os ovos eclodem no intestino, depois ele penetra pelo intestino e vai para a corrente sanguínea, e de lá ele vai para o pulmão. Beleza? Então é isso. Você pega um fácil. Outros dois vermes que a gente tem, cara, que atuam de maneira conjunta, e que a gente chama esses dois caras com o nome popular de amarelão. A ancilostomose e a necatoríase são doenças que popularmente são conhecidas com esse nome. Essa é a famosa doença do Jeca Tatu, lembra? Ele não é assim, ele está assim. Na sua lista, inclusive, né? Tem uma questão falando a respeito do tal do personagem Jeca Tatu, fazendo uma referência a isso. Essa é uma doença que ela é causada por esses dois caras, o ancilostoma do adenale e o Necator americanos. Olha que sorriso simpático desses dois rapazes, né? O que é essas coisinhas que você está vendo aqui, ó? Isso são pequenos dentículos que esses vermes utilizam para morder a parede do intestino e causar um sangramento. Depois desse processo, né, de sangramento, ele vai se alimentar do sangue daquele cara, causando um processo, então, de anemia. E a gente tem uma anemia, perda de peso, dor abdominal e sangue nas fezes, como sendo sintomas dessa infecção. Aí o indivíduo vai lá no banheiro, né, um belo dia, fazer o número 2, na hora que ele termina de fazer o negócio, que ele olha, vê que tem sangue nas fezes. Aí você olha e fala, eita, né? Tem sangue ali. E aí? Aí o que você faz? Vai no médico, certo? Não. O que você faz? Pesquisa no Google, né? Aí você joga lá no Google, sangue nas fezes, enter. Aí você aprende o nome científico, como é que chama? Melema, né? Aí você coloca assim, melema é sintoma de, e dá enter de novo. Qualquer coisa que você pesquisar no Google, criatura, você vai descobrir uma das duas coisas. Ou você está com câncer, ou você está grávida. Um dos dois, sempre, né? Aí o que você faz? Você se agarra o pior diagnóstico possível e fala, é esse que eu tenho, né? Aí você volta no médico. Chega lá no médico, o cara pergunta, o que você tem? Você, câncer. E já começa a chorar, né? Calma, criatura. Às vezes, esse sangramento que você tem ali, ele pode ser causado por um monte de coisas diferentes. Esse é um deles, que é uma coisa mais simples, né, de fazer o tratamento. Tem como evitar essa doença? Tem. Tá? Assim como tem tratamento específico quando houver essa infecção daquele indivíduo. Tá? Meu Deus. A Mariana falou que já está pesquisando a quimioterapia logo em seguida. Desinteria também igual sangue nas fezes, desinteria é diarreia, tá? Aí quando você tem uma desinteria sanguinolenta, é quando você tem essa diarreia com sangue. Olha como é que o processo, né, de contaminação ele acontece, meninos. O indivíduo ele elimina os ovos presentes aqui nas fezes. Essas fezes, com os ovos, eles irão eclodir e dar origem a uma larva. O que a larva vai fazer? Penetrar ativamente pela pele.
Perceba que, nesse caso, o processo de infecção ocorre de maneira ativa, ou seja, o verme vai para dentro da corrente sanguínea por meios próprios, sem que você ingira aquele componente. E aí? E aí que esse cara, ele vai, da corrente sanguínea, ele vai para dentro do pulmão e fazer aquele mesmo ciclo que eu te mostrei, o ciclo de Loss. Ele vai crescer aqui por um certo tempo, até que, por fim, ele suba pela via respiratória e depois ele desça por dentro do estômago até se alojar no interior do intestino. Os vermes adultos aqui farão um processo de reprodução sexuada e depois a produção dos ovos, que são eliminados. Perceba que só existe um único hospedeiro. Nós somos hospedeiro aqui nesse caso? Definitivo. Porque existe uma reprodução sexuada acontecendo aqui. Tá? Porque cai a unha e depois batemos. Tipo isso, verdade. Qual que é a profilaxia que a gente tem para essa doença, meninos? Primeiro, saneamento básico. Porque uma vez que você faz o tratamento das fezes, isso vai fazer com que o indivíduo ele não contamine o ambiente. Segundo, evitar andar descalço. Esse é menos óbvio. Por quê? Porque evitar andar descalço pode ser uma profilaxia para essa doença. Porque diferente do que acontece com a lombriga, que tem penetração passiva, a penetração nesse caso é o quê? Ativa. E qual que é a principal área de contato que você tem com o solo? Os pés. Então, quando você faz, né, a cobertura dos pés, você não tem essa penetração acontecendo. Ciclo de Loss também, Rafael. Tá? Nesse caso aí, você tem esse processo. E o tratamento do doente. Tá? Se você faz o tratamento de quem tem essa doença, você evita que haja contaminação de outro indivíduo. Tranquilo? Vou sim, Adriano. Eu vou colocar esse slide para vocês hoje mais à noite, tá? Eu mando para Maria e a Maria disponibiliza ele para vocês. Tranquilo? Outra doença que a gente tem relacionada, então, né, aos nemateumintos é a enterobiose, também conhecido como oxiuríase ou oxiurose. Essa é uma doença que ela é causada por um verme chamado Enteróbios verbiculares, que é um vermezinho, cara, que ele causa como principal sintoma uma irritação da região do Chagas, né? Então, uma coceira na região do brioco do indivíduo e uma irritação que acontece na parte final do intestino desse indivíduo, tá? Aqui a gente consegue ver o verme dentro do intestino de alguém e perceba a diferença que ele tem em relação ao tamanho daquele outro que eu te mostrei. Eles são bem pequenininhos. Principalmente durante a noite, o que esses vermes irão fazer? A fêmea vai descer lá para a região do ânus do cara e ele faz a deposição dos ovos na região anal. Aqui a gente tem, né, então, o ciclo de vida que vai acontecer quando os ovos que estão presentes na prega perianal, eles geram uma eclosão e a formação de uma larva. O indivíduo infecta outra pessoa ou ele se auto-infecta. Como assim? Os ovinhos estão lá, o que o cara faz? Leva a mão na hora que dá a coceira, coça o Chagas, e aí fica aquela, né, restinha embaixo da unha, né? E o indivíduo faz o que depois? Leva a mão e rói a unha. Nesse processo, ele se auto-infecta. Ou então, você vai na casa do seu amigo e fala assim, vem pra cá, eu vou cozinhar pra gente. E ele tempera a sua comida. Tempera com o quê? Com ovos de oxiúros, né, que ele tinha. Se você não lava muito bem as mãos, esses ovos e essas larvas que ali estão presentes, elas podem gerar essa infecção de uma outra pessoa. Tranquilo? Essa é uma doença, cara, cuja principal forma de profilaxia é saneamento básico também. Afinal de contas, os ovos são eliminados, né, nas fezes. Se você faz o tratamento das fezes, você evita esse processo. Cuidado com higiene, tá? Isso é bem óbvio. Se os ovos estão presentes na prega perianal e o indivíduo coça a mão, se ele lava muito bem as mãos, você evita que esse processo de contaminação de outro indivíduo aconteça. Tratar o doente, você evita a contaminação de outra pessoa. E esse aqui também é uma coisa menos óbvia. Passar a roupa de cama do doente e lavar ela de maneira separada. Se você tem, né, um caso de diagnóstico de oxiuríase em alguém numa dada residência, é indicado, cara, que a roupa de cama dele seja lavada e depois você pega um ferro bem quente e passe por cima dessa roupa de cama. Para quê? Pensa aí. Por que você tem, né, que passar esse ferro quente sobre a roupa de cama desse indivíduo? Porque, eventualmente, você tem a presença de ovos, né, nessa região. E aí, na hora que você passa o ferro quente, você mata esses vermezinhos ali. Tranquilo? Isso, Amanda. Amanda falou de uma outra aí que é evitar, né, o compartilhamento de toalha de banho, que também é uma coisa que pode passar de uma pessoa para outra, né?
você vai se higienizar, leva a toalhinha lá na região do Cheibas, né? Os ovos ali estão presentes, outra pessoa pega aquela mesma toalha e leva na cara. Olha que beleza, né? E aí você pode ter essa contaminação acontecendo desses indivíduos. Certinho? E a gente tem uma outra dessas doenças. Todas as doenças causadas pelos nematelmintos são parasitas, desses parasitas são dióicos. Ian, existe uma doença que está, né, dentro desses nematelmintos aqui, que ela pode ser causada por um cara que tem capacidade de fazer um processo de partenogênese. Existe macho e fêmea, só que só a fêmea é que faz a infecção. A gente ainda não conversou sobre ela aqui. Tá? Ele se alimenta de queratina? Não, Isabela. Ele se alimenta dos restos de fezes, né, de restos de alimento que estão presentes dentro do intestino. Então, ele alimenta lá no intestino, tá? Ele só desce para a região do intestino na hora de fazer a deposição dos ovos. E aí a larva eclode, e essa larva, quando ela eclode, ela fica fazendo o movimento, passeando pela região das pregas perionais, e isso causa um quadro de irritação, de coceira, né? E aí o indivíduo coça, leva depois a mão na boca, e aí você tem o processo de infecção. Beleza? Filariose é uma doença que é causada por um verme chamado Wuchereria bancroft, tá? Responde a do Caleb. Cadê a do Caleb aqui? É semelhante àquele verme que faz os cachorros arrastarem a bunda no chão até esfregar, ou até esfregar na parede. Caleb, muitas vezes, né, esse processo em que os cachorros eles esfregam o bumbum no chão, ele pode ser causado, inclusive, pelo mesmo verme, tá? Mas às vezes não é verminose, às vezes é uma forma que o animal tem de limpar o bumbum, né? Então ele faz, por exemplo, o cocô tá meio mole, ficou meio pregado, eles vão lá e esfregam. Uma outra coisa que muitas vezes faz também os cachorros arrastarem a bunda no chão é porque os cachorros eles têm uma glândula que fica localizada na região do próximo ao ânus, né? Uma glândula anal. E essa glândula é responsável por fazer a produção de uma secreção que deixa cheiro. Por isso que uma prática comum, você já deve ter visto entre cachorros, né? Quando eles se encontram, como é que eles desoem um para o outro? Eles cheiram a bunda, já viu? Porque eles estão sentindo a secreção que é produzida na glândula que esse animalzinho tem. Alguns animais, às vezes essa glândula, ela acaba, o ducto dela obstruindo. E quando ele está obstruindo, isso incha, a secreção não está drenando, isso causa um desconforto para o animal. E aí o que, que ele faz? Ele fica arrastando a bunda porque está doendo, está incomodando. Aí ele aperta aquela região na tentativa de desobstruir a glândula. Em casos extremos, até tem que fazer cirurgia, tá? Para tirar, desobstruir essa glândula ali. Tá? Então existem múltiplas causas que podem justificar isso aí. Essa é apenas uma delas. O cisticerco, Nath, ele tem a presença, sim, do Scolex, só que ele fica invertido. O Scolex não fica para fora, ele fica para dentro do cisticerco. Qual que é a vantagem que o cara tem de fazer isso? Ele vai evitar que, na hora que ele passar pelo estômago do hospedeiro definitivo, esse Scolex, que é a parte mais sensível, seja atacada pelo suco gástrico, por exemplo. E aí ele fica aqui, né? Na hora que ele chega dentro do intestino, ele abre o Scolex e aí começa as proglotes a crescerem. Tranquilo? A filariose, ela é causada pelo Wuchereria bancroft, com o principal sintoma que essa doença provoca é um inchaço, um edema que acontece por conta desse verme aqui, ó, viver dentro do sistema linfático. O sistema linfático é o sistema que vai drenar os tecidos e levar sangue, né, levar a linfa, perdão, de dentro das partes mais periféricas e devolver para o sistema circulatório. A questão é que quando esse verme vive ali dentro, ele entope, muitas vezes, esses pequenos canais. E quando ele obstrui esse canal, a gente não consegue fazer essa drenagem da linfa de maneira eficiente. Resultado, isso incha. Essa é uma doença que ela é transmitida pela picada dos mosquitos pertencentes a esses três gêneros: Tipula, Anopheles e Culex. O principal responsável é o Culex. E aí, onde é que eu encontro esse mosquitinho miserento aí? Esse é o famoso mosquito, muriçoca, né? Eu não sei onde é que de onde vocês são, inclusive, pô, de onde vocês são? Deixa eu conhecer um pouquinho do perfil aqui da turma. E aí? Eu sei que tem uma galera aqui que foi meu aluno aí, que é do Goiás, tem uma galera que é do Palmas, Rondônia, Confresa, Mato Grosso, Goiatuba, Rio Verde, Goianésia, Brasília. Show. Ó, o Zé é daqui de Goiânia.
A Natália falou que foi minha aluna em Anápolis. Ah, que lindo. Rafaela de Santa Helena, Porto Alegre do Norte. De onde que é, Natália? Porto Alegre do Norte. Goiânia, Jalpaci, né? Que isso, Mato Grosso? A galera do Brasil inteiro aí. Aqui em Goiânia, a gente costuma chamar esse bicho de muriçoca. Sabe aquela muriçocazinha lá que você tá dormindo, né? Em alguns locais o pessoal chama isso de pernilongo. Na região norte eles chamam muitas vezes de carapanã, né? Eles dão diferentes nomes para esse mosquitinho. É aquele que na hora que você tá dormindo, ele fica voando no seu ouvido, fazendo aquele zoom. Esse é o Culex, né? É esse gênero o principal responsável por fazer essa transmissão da doença. E essa doencinha, né, esse aqui é o Culex, ela popularmente é conhecida com outro nome. Qual que é o nome que isso tem? Quando ele infecta a região, né, dos vasos linfáticos, deixa eu te mostrar isso aqui melhor, ele obstrui e dificulta o retorno. E aí isso causa inchaço das regiões, né, das partes do corpo. E aí, popularmente, essa doença é chamada de quê? Elefantíase. Tá? Normalmente, as áreas mais afetadas são as pernas, mas isso pode acontecer em outras partes do corpo. Aí você fica olhando e fala assim, o que é isso? Isso é uma bolsa escrotal. Esse é o saco, né, de um indivíduo que teve uma infecção teve um quadro de contaminação pelo Wolkerella bancroft e obstruiu os vasos linfáticos e causou esse processo de deformação. É isso que acontece aqui, ó, em relação à contaminação. Os vermes adultos no sistema linfático, eles vão fazer a produção dos ovos que eclodem da origem a uma microfilária. Chega o mosquito e ingere essa microfilária, que lá dentro do intestino desses animais, eles vão crescer e originar as larvas maduras. Isso migra para a probóscide, que é o aparelho sugador que esse animalzinho tem, e quando ele injeta a probóscide, ele libera uma saliva com anestésico. Nesse momento que ele libera a saliva, é o momento em que há a contaminação. Isso contamina um outro indivíduo. Tá? Professor, eu já fui picado por várias muriçocas. E você falou que esse bicho é o que é responsável por fazer a transmissão disso. Será que eu vou ter um negócio que vai me deixar dessa forma aqui? Provavelmente não. Tá? Hoje em dia, a gente tem casos, né, bem mais raros, felizmente, a respeito disso aqui. A Sara perguntou se tem tratamento para essa doença. Existe tratamento, Sara? Sim. Só que isso aqui, cara, é uma doença negligenciada. Muitas vezes, a pessoa ela tem, né, dificuldade de acesso médico, e quando chega num nível desse que você está vendo aqui, ó, mesmo que você consiga fazer o tratamento do cara para eliminar o verme, isso não vai voltar. Ele não vai desinchar e retornar à condição original que isso tinha, né? Então, em alguns casos, como isso aqui, ó, qual que é o tratamento mais adequado depois da eliminação do verme a ser feito nesse indivíduo? Às vezes você tem que fazer uma cirurgia de remoção, tá? Infelizmente, às vezes é necessário fazer a amputação. A Bruna falou que pegou um paciente que estava assim, mas era outra doença, tinha que drenar para depois operar. É isso aí, né? Às vezes você tem que fazer essas cirurgias, né, para remoção dos tecidos que incharam tanto, e você tem que fazer a abertura, a redução do tamanho para depois fechar, né, a perna daquele indivíduo. Você já é formada, Bruno? Qual que é a sua área? Como é que a gente faz para evitar essa doença aqui? Primeira das formas que tem para evitar isso aqui, cara, é o cortinado. Então, se você faz uso, você fez um semestre médio, se você faz o uso do cortinado, você evita que o mosquito pique. E se ele não picar, não há transmissão. Outra, combate ao vetor. Matar o mosquitinho é algo que ajuda também. E isolar e tratar o doente evita a contaminação dos mosquitos. Se os mosquitos não são contaminados, você evita que essa doença também seja transmitida. Beleza? Bom, meninos, da parte de nemateumintos, essas são as principais doenças, junto com essa, aqui a larva migrans, que são cobradas nas provas. Na semana que vem, eu começo com vocês falando a respeito dessa doença, tá? E aí a gente, logo na sequência, vai para outro tópico, né, dentro da parte de programa de saúde, que é a parte de viroses, tá? Não, o slide ainda não está liberado, eu vou mandar para a Maria, e aí eu vou organizar aqui para mandar, e aí eu já mando o slide de hoje e o slide da semana que vem, juntamente com aquela tabelinha que eu falei para vocês. Beleza? Não, eu não tenho um grupo de WhatsApp, mas eu tenho lá no Instagram, muitas vezes os meninos mandam dúvidas para mim, e eu respondo, né, lá vocês. Esse é meu Instagram, eu estou mandando aí no chat para vocês.
@lpfelício, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar por lá. E lá também no meu Instagram, meninos, você vai ver que tem um link na bio com um drive virtual. Tem todas as minhas aulas em PowerPoint, né, em DataShow, de todas as frentes de biologia. Você vai ver que elas estão separadinhas. Só você entrar lá, clicar, é um link da Dropbox, você clicar lá, ele vai perguntar para você se você quer baixar o aplicativo, não precisa baixar, é só ir, está escrito continuar para o site, e aí você consegue acessar essas aulas aí. Tem tudo de biologia lá para vocês, tá? Tchau, meninos. Beijo. A gente se vê na semana que vem. Manda lá, Lucas. Eu gosto só um cadinho de genética, né? É só minha área de doutorado. Falou, meninos.